Olá a todos, como vocês estão? Espero que bem. Bem, cenário diferente, poltroninha nova, uma luzinha aqui de canto, as coisas estão evoluindo. Para melhor ou para pior eu não sei ainda, vamos descobrir pelo caminho. Seguinte, queria comentar um pouquinho com vocês sobre um tema que me foi acomedido semana passada, especificamente quando eu estava fazendo ali uma prova de vestibular, e o tema que foi apresentado para ser escrito me chamou bastante atenção. Foi um tema que eu até já pensei bastante sobre, já procurei formas de resolução também. Acredito que consegui expressar bem o que eu queria na redação em si. Era somente uma página para ser escrita, me senti limitado, então talvez eu não tenha passado todas as ideias que me vieram à mente. Então resolvi também trazer isso em vídeo, trazer esse assunto para poder ser conversado também, para poder ser pensado a respeito, porque é uma coisa que vem moldando, digamos assim, o nosso modo de viver nos dias de hoje. Era um tema até que simples, em sua base, em sua concepção é simples, porém a sua resolução nem tanto. Bem, deixando de enrolação, era como desenvolver o hábito de se aprender em um mundo onde temos informações demais e aprendizado de menos. O hábito de se estudar tem ficado cada vez mais de lado e cada vez temos mais informações brutas do que adquirimos conhecimento em si. Vivemos atualmente um ritmo muito acelerado, tudo precisa ser resolvido para ontem, tudo é urgente, todas as demandas precisam ser resolvidas hoje. Você sempre está atrasado, você não está nunca onde você queria estar, você sempre está almejando mais coisas, as informações são jogadas na sua cara a todo momento, então é um ritmo tão acelerado que às vezes é necessário acalmar um pouco para tentar manter o foco, tentar voltar a si mesmo. Nunca se teve tanta informação disponível para a humanidade quanto se tem hoje. Então, qualquer assunto que você pesquisar sobre, qualquer assunto que você quiser saber alguma informação sobre, tá ali uns 2, 3 cliques de distância. Vai na barra de pesquisa, vai no chat agora com inteligência artificial, digita o que você quer saber, a resposta é entregue na sua mão em questão de segundos. O que você precisa saber naquele momento já entregue de bandeja para você. Isso, por um lado, é excelente, porque você tem ali a informação que você quer na hora. Porém, acredito que tira-se um pouco da magia de conhecer coisas novas. Anteriormente, quando precisava-se descobrir tal informação, você tinha que ir atrás de livros, conversar com alguém que sabia sobre aquele tema, e com isso vinha também as experiências da pessoa. Então, quando você pergunta uma coisa e já recebe a resposta que é entregue a você é apenas uma informação vazia. Você não tem um contexto geral do porquê daquela resposta. Você não sabe os meios que levaram àquela resposta. Você só tem a resposta final. Isso quebra um pouquinho da estrutura de saber as coisas, na minha opinião. Bem, com essas informações jogadas, se você não fizer nada com elas, se você só usar para responder uma coisa banal, aquilo se torna apenas uma informação vazia, não é utilizada para nada. Então você não adquire conhecimento sobre aquilo, você não reflete sobre aquilo, é simplesmente uma informação vazia. Dito isso, eu não estou querendo desmerecer a parte da tecnologia, porque sem ela, as facilidades do dia a dia não seriam possíveis. Mas convenhamos que devemos utilizá-la de forma como uma ferramenta. Não devemos tornar-nos dependentes da tecnologia ao ponto de pararmos de pensar, ao ponto de pararmos de criar coisas só porque a inteligência artificial já faz isso. Temos que usar ela como uma ferramenta e não para substituir o nosso pensamento. Deu para entender um pouquinho? Então, o uso da tecnologia deve ser feito de maneira correta, de uma maneira moderada, de uma maneira que você use ela para incrementar em si o seu conhecimento e não para substituir toda a linha de raciocínio para construir o seu conhecimento. Então,
voltando à temática. Como então desenvolver o hábito de estudar, como desenvolver o hábito de aprender em si e não só coletar informações. Eu acredito que isso vem muito do querer da pessoa. Se você quer realmente aprender sobre tal assunto, você vai ter que lutar bastante para ir contra tudo que está sendo jogado na sua cara diariamente. As redes sociais, vídeos curtos, são bem mais prazerosos para o seu cérebro que passar 1, 2, 3 horas ali anotando coisas e pesquisando coisas. Deve-se partir muito do indivíduo em si. Deve-se querer aprender. O querer aprender, eu acho que é o pontapé inicial de você desenvolver um hábito de estudo. Então você tem que querer aprender. Então, onde todo mundo disputa por a sua atenção, você tem que deixar a sua atenção para você mesmo. Utilizá-la de maneira correta para você incrementar o seu conhecimento em si. Qual a maneira mais fácil de você evitar essas distrações? É você buscar um assunto de interesse próprio. Por exemplo, eu gosto muito de psicologia. Vá atrás sobre, então. Pegue um tema que você goste e comece a pesquisar sobre. Comece a ler algo sobre, a ver vídeos também. Não precisam ser. Você não aprende somente com a leitura. A leitura em si é um prato cheio para você aprender, onde você consegue administrar mais foco, porque você precisa ler e interpretar o que está sendo dito ali. Então, digamos que é um método mais eficiente, porque você precisa estar realmente focado naquilo. Isso tira um pouco das distrações ao redor. Mas pega livros, pega vídeos e começa a estudar sobre o tema específico. Isso já é metade do caminho. Você já encontrou o que você quer estudar e você buscou formas de aprender isso. Aí que você entra com a tecnologia que eu falei. Você buscar informações randômicas na internet sobre assuntos aleatórios não vão te ajudar em nada. Mas se você buscar informações corretas, para fazer as perguntas corretas, para receber as respostas corretas, e você vai incrementando isso naquele assunto que você escolheu, isso já incrementa o seu conhecimento em si. Juntamente a isso é importante também anotar coisas, seja no caderno, seja no computador mesmo, um Notion da vida, um Milanote, alguma coisa assim. Anotar as coisas, os pontos importantes para você revisitar depois. Por exemplo, um caderno, você anota ali alguns pontos que você achou interessante, ponto-chave, e, enfim, tenta manter isso de alguma forma para você conseguir revisitar depois, porque com isso você cria ali meio que uma fonte própria onde você pode revisitar novamente aquele tema e assim mantendo meio que uma linha contínua de aprendizado. Então, recapitulando, primeiro, você tem que querer, você tem que parar um pouquinho e falar, putz, eu quero aprender sobre tal coisa, então eu vou querer aprender, querer incrementar o meu conhecimento. Depois você escolhe um tema que você goste, porque não adianta nada você começar a estudar algo que você não gosta, aquilo vai se tornar extremamente tedioso e chato, principalmente para o seu cerebrinho que está tuti-tuti da cabeça. O meu também está, inclusive. E faça anotações sobre. Isso vai manter ali você engajado com o tema, vai fazer você voltar depois para revisitar aquele tema que você precisar. Enfim, agora que você sabe como começar, tem que ter uma constância, tem que desenvolver o hábito, você tem que fazer isso continuamente, fazer uma vez na semana. Não é o ideal, mas talvez já é um começo. Para quem não estudava nada, começar a estudar ali 1, 2 vezes na semana já é alguma coisa. Para isso, tem muitos métodos aí para você tentar aplicar, métodos semanais, diários, enfim, manter esse hábito contínuo. Algo que eu recomendo talvez seria quebrar em alguns checkpoints, por exemplo, o tema da psicologia. Eu quero aprender sobre tal tema essa semana. Então você naquela semana discute sobre aquele tema da psicologia e assim vai quebrando ali em alguns checkpoints. Então você tem ali no seu cérebro a sensação
de que você está evoluindo naquele conhecimento em si. Bem, agora que você já tem as suas anotações, você já estudou, você já sabe muito sobre o tema, é uma parte muito importante que eu próprio estou começando agora a tentar aplicar, que é colocar o seu conhecimento à prova. É tentar utilizar o que você conheceu de maneira mais ativa. Até o momento, estudamos só de maneira passiva. Agora, vamos colocar isso à prova. Vamos ver se a gente realmente aprendeu sobre isso. Sobre os checkpoints que eu comentei na etapa anterior, por exemplo, você estudou psicanálise, uma área da psicanálise durante uma semana. Estudou sobre aquele tema? Terminou? Falou, putz, agora eu sei tudo sobre psicanálise. Beleza, agora você tem um objetivo. Ou você escreve sobre, pode ser um ensaio, pode ser uma redação, pode ser um resumo. Ou você grava um vídeo sobre tentando explicar aquele assunto para alguém que nunca nem viu nada sobre isso. Tente explicar isso. Se você conseguir explicar isso de forma que a outra pessoa entenda, mesmo sem ter conhecimento algum sobre aquilo, parabéns, você aprendeu. Agora você tem o conhecimento. Olha que bacana. A melhor forma de você saber se você sabe realmente alguma coisa é quando você consegue explicar para outra pessoa. Usando termos simples, usando termos do cotidiano, você consegue explicar até para uma criança. Esse é o verdadeiro conhecimento. Isso fixa, de certa forma, na sua cabeça mais facilmente do que só manter aquele estudo passivo. É tudo uma questão de começar e ir subindo esses degraus. Aprender sobre aquele conteúdo. Beleza. Agora você tem mais temas para pesquisar. Você não aprendeu, se você não conseguiu explicar aquele tema para tal pessoa, você não conseguiu explicar, não conseguiu transcrever isso para um texto de forma direta que pessoas entendam, beleza, eu não aprendi. Então, volta nas anotações que você fez, volta nos vídeos que você viu, volta nos livros que você leu e começa de novo. São toda uma questão de processo. Mas lembrando, isso tudo depende de você mesmo, de você querer aprender isso. Não adianta você tentar se forçar para um tema que você não goste, para algo que não te interesse, que vai se tornar mais difícil você conseguir. Bem, talvez como uma conclusão seria um mundo tão rápido, onde é tudo muito acelerado, diminuir um pouco, reduzir um pouco, deixar em marcha lenta seja a solução. Em vez de pegar um TikTok para ver, pega um livrinho, pega algo para deixar sua mente menos acelerada, deixar sua mente mais lenta, pega um livro de, sei lá, contos, que tem ali um conto, são o que, 2, 3 páginas. Esse aqui, por exemplo, é um conto de 2 páginas. Pô, tá com tempo livre? Lê alguma coisa. Pega ali algo no Substack, por exemplo. Lê algo a respeito do tema que você queria ler. Lê um livrinho de contos só para passar o tempo. Deixa o seu cérebro mais lento. Você não precisa viver nessa euforia toda, você não precisa de toda dopamina a todo momento. Calma, calma, abaixa um pouco. Talvez esse seja o meu conselho final. Desacelere, desacelere. Você não precisa levar a vida na loucura, você não precisa performar sempre, você não precisa tudo ser produtivo a todo momento. Desacelera um pouco, mantenha o seu foco, saia um pouco das redes sociais e vídeos curtos. Já tem bastantes estudos aí a respeito de como essas plataformas trabalham o seu cérebro, como isso afeta o seu conhecimento, a sua forma de interpretar as coisas, a sua crítica, as outras coisas. Você perde sua personalidade, você se perde em si mesmo. Você não sabe quem você é. Então, tentar buscar formas de se autoconhecer, tentar buscar formas de aprender mais, você acaba se conhecendo também. E você se torna você. Bem, eu espero que eu tenha ajudado algum de vocês. Espero que tenha sido claro nas minhas ideias. Confesso que não sou muito bom falando sobre isso. Queria poder jogar tudo que está na minha mente de forma ordenada aqui para vocês, mas estou praticando isso ainda.
Não tenha medo de errar, afinal, estamos aqui para isso. Errar faz parte, somos seres humanos, não somos máquinas. O erro faz parte do aprendizado também. Se você não errar, você não vai saber quando você vai estar certo. Bem, é isso. Espero que vocês fiquem bem, fiquem seguros e até uma próxima. Valeu todo mundo.